Deixa eu te fazer uma pergunta. Que tipo de pessoa você é? Você é aquela pessoa que você consegue falar não, né? Ou você é aquela pessoa que simplesmente não consegue, tá? Você faz muitas coisas, muitas vezes contra a sua vontade, só por não conseguir dizer não. Que tipo de pessoa você é? Bem-vindo a esse vídeo, bem-vindo a esse canal. Se o YouTube te entregou do nada esse vídeo, isso não é do nada, tá? Eu te garanto, é um sinal para você assistir esse vídeo até o final. E se inscreve aqui no canal, tá joia? Me ajuda aí a crescer. Mas voltando ao assunto, que tipo de pessoa você é, né? Por que eu pergunto isso? Já reparou, você já parou para pensar que a pessoa que ela não consegue dizer não, tá? É uma pessoa muitas vezes frustrada, muitas vezes é uma pessoa que acaba se perdendo, é uma pessoa sem personalidade, na verdade, tá? A pessoa que ela não consegue dizer não é uma pessoa totalmente influenciável, porque ela começa a fazer, a falar, a agir, tá? De um jeito, de uma forma que não é ela, né? Que não é ela. E muitas vezes, né, essa pessoa, quando ela cai em si, ela meio que se rebela, né? Ela se revolta. Quando ela cai em si, quando ela percebe que ela é manipulada, né, ela acaba se revoltando. Porque sim, a pessoa que ela não consegue dizer não, ela é sim uma pessoa que é manipulada, né? E por quê? Por que isso? Por que eu não consigo dizer não, né? Por que eu não consigo dizer não? Porque eu quero agradar a outra pessoa, tá? Porque eu quero que a outra pessoa goste de mim. E por que que a gente tem tanta necessidade de querer agradar o outro, né? A partir do momento que eu consigo entender, né, que a primeira pessoa sou eu, que eu tenho que agradar a mim primeiro, tudo muda, tá? Tudo muda. E eu te garanto que se você começar a entender isso, você vai começar a falar o seu primeiro não, tá? Aí você percebe, aí você vai ver, né, se realmente as pessoas gostavam de você pelo que você é, ou se as pessoas gostavam de você porque elas conseguiam te manipular, né? E eu te garanto, você vai perder muitas pessoas. Só que em primeiro lugar, você vai se encontrar. Em primeiro lugar não, né? O mais importante, você vai se encontrar, tá? Você vai ver, você vai, às vezes, muitas vezes você vai até se estranhar. Você vai falar, nossa, eu era assim e eu nem sabia, né? Por quê? Porque você nunca conseguia falar não, tá? Você sempre ia a lugares, tá? Porque não conseguia falar não. Você fazia coisas que você muitas vezes não queria fazer pelo simples fato de você não saber falar não. E não se sinta culpada, né? Por você começar a agir dessa forma, tá? Às vezes você pode pensar, ah, mas é egoísmo, né? Eu tô sendo egoísta, eu tô sendo má em falar não. Não, você não está sendo egoísta, você não está sendo má. Você simplesmente está aprendendo a gostar de você. Você simplesmente está aprendendo a fazer as coisas que você quer. Então é isso, você não é má, você não é egoísta, tá? Você simplesmente aprendeu a se importar mais com você, tá? Porque não tem ninguém que vai se importar mais com você do que você mesmo, tá? As pessoas, elas deixam de fazer coisas que você quer para fazer as coisas que elas querem, né? Para e pensa aí quantas vezes você já abriu mão, né, de coisas para poder agradar as outras pessoas. E quantas vezes fizeram isso por você? Quantas vezes? Me fala aí, né? Então, não é ser egoísta, não é ser má, tá? É aprender a gostar de você. E a partir do momento que você entender isso, você vai se descobrir sendo uma outra pessoa, tá? Durante muito tempo
eu me deixava influenciar. Não é nem questão de se influenciar, mas muitas vezes eu fiz algumas coisas, né, querendo agradar os outros, né, querendo ver os outros bem, porque eu achava que isso era legal. Pensava, não, eu vou ser uma boa pessoa se eu fizer isso, né, se eu for em tal lugar, se eu comprar tal coisa que não seja do meu gosto, mas eu agrado a outra pessoa, eu vou ser boa. Não, isso não é ser boa. Ser boa é uma coisa, tá? Ser boazinha é outra. As pessoas pisam em pessoas boazinhas, tá? Essa é a realidade. As pessoas abusam de pessoas boazinhas. Eu lembro que quando eu era casada ainda, nós fomos comprar nossos móveis, né? Eu lembro que eu peguei um dinheirinho bom no acerto que eu fiz no trabalho que eu tinha saído. Então, assim, quem ia pagar era eu, né? Então, eu tinha pelo menos o direito, assim, de escolher, né? As coisas que eu queria. Mas pra não parecer, tipo assim, porque eu tô pagando, né? E pra agradar a outra pessoa, eu lembro que eu comprei coisas assim, um guarda-roupa que não era o meu estilo, não era o estilo que eu gostava, né? Mas era o estilo que ele gostava. Então, eu comprei pra agradar ele. Porque eu estava pagando, então eu não queria parecer melhor que a pessoa porque eu estava pagando. Então eu falei assim, bom, então eu vou comprar pelo menos do gosto dele, né? Então e muitas vezes eu fiz isso, muitas vezes eu fiz isso, né? Para parecer boazinha, para parecer boa. Na verdade eu não consegui identificar ainda, eu não conseguia separar o que era boa de ser boazinha, né? Então muitas vezes eu fiz coisas assim que desnecessárias, tá? Para agradar outra pessoa, né? Quando a pessoa me pedia, eu fazia coisas desnecessárias, né? Para agradar outra pessoa, porque eu queria parecer ser boa. Queria que a pessoa achasse que eu fosse boa, que eu fosse legal. E qual é a necessidade disso, né? Então, assim, eu comecei a perceber que isso não faz diferença. Isso não faz diferença, tá? A pessoa, se ela gostar de você realmente, se ela te considerar realmente, ela vai entender você dizendo não, né? Então eu aprendi isso. Eu já disse não para, principalmente quando as pessoas me pediam dinheiro emprestado, eu falava não, não, tá? E eu, se for preciso até hoje, eu falo não. Eu vou emprestar dinheiro para quem um dia me ajudou, tá? Já, já falei não, né? Mas já falei sim também. Às vezes que eu falei não, deu mais certo do que às vezes que eu falei sim, tá? Às vezes que das pessoas que me pediam dinheiro emprestado, eu falei não, deu mais certo, porque as que eu falei sim, tá? Eu só me lasquei no final, né? Então, sim, eu aprendi a falar não e eu recomendo a você, tá? A você começar a trabalhar isso em você, tá? Você não é uma pessoa má, você não é uma pessoa egoísta, tá? Não importa o que pensam, o que digam de você. Se você não quer ir para um determinado lugar, você não vai, porque você não é obrigada. Se você não quer fazer determinada coisa, você não faz, porque você não é obrigada, tá? Faça aquilo que te deixe bem e confortável, tá? Porque o que importa, em primeiro lugar, é a sua saúde mental, tá? O que importa, em primeiro lugar, é você, tá? Porque o outro, ele não vai se importar com você, tá bom? E tem mais também, se você disser não, às vezes a pessoa fica magoadinha ali um tempinho também, mas já esquece, tá? Então a gente às vezes acaba colocando, é, às vezes a gente acaba fazendo um drama, tipo, um drama que às vezes nem existe, né? Então a gente deixa de falar não, né, para tal pessoa, que às vezes é uma coisa que nem importa muito para ela, mas aquilo pra gente sim, que a gente tá fazendo uma coisa contra a vontade. Então, não faça nada contra a sua vontade, tá? Não seja tão boazinha. A cada não que você fala pro outro é um sim que você fala pra você, tá bom? E é isso, gente. É sobre isso, tá joia? Se você gostou desse vídeo, tá? Dá o seu joinha aí, não se esquece, tá bom? E se inscreve aqui no canal, tá? E comenta aí, comenta comigo aí, tá? Como que você é? Você fala muito não? Ou você não consegue falar não? Comenta comigo aí. Você vai mudar de atitude? Tá joia? Eu espero que sim, tá bom? Mas eu agradeço do fundo do meu coração para quem chegou até o final.
tá joia? Beijos no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.